Áudio 39 do livro Autobiografia de Madame Guyon. Parte 2. A vida no plano mais alto. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Capítulo 30. Em Genebra. Ele era para nós como uma coluna de fogo de noite e uma coluna de nuvem de dia. Parti sob uma estranha renúncia e uma grande simplicidade, sem ao menos saber por que razão teria de deixar desta forma minha família, a qual eu amava com tanta ternura, sem ter nenhuma garantia que me confirmasse, mas crendo até contra a própria esperança. Fui até os Novos Católicos em Paris, onde a providência operou maravilhas para guardar-me. Mandaram buscar o tabelião que havia preparado o contrato de associação. Ao lê-lo para mim, senti tal repugnância que não pude suportar escutá-lo até ao final, muito menos assiná-lo. O tabelião admirou-se e sua surpresa foi maior quando a irmã Garnier entrou e disse que não havia necessidade de nenhum contrato de associação. Assistida pelo alto, fui capacitada para pôr meus assuntos em ordem e escrever diversas cartas pela inspiração do Espírito de Deus, e não pela minha. Isso era algo que eu nunca havia experimentado antes. Foi-me outorgado naquele momento só como um começo e desde então tem sido concedido a mim com uma perfeição muito maior. Eu tinha 2 empregados domésticos dos quais era muito difícil desprender-me, pois não tinha intenção de levá-los comigo. Se os tivesse deixado, eles teriam falado de minha partida e eu teria sido perseguida. Seria descoberta. Porém, Deus dispôs as coisas de tal forma que eles quiseram acompanhar-me. Não me eram de nenhuma utilidade. E pouco depois regressaram à França. Só levei comigo minha filha e 2 empregadas para servir-nos. Embora eu tivesse reservado lugares em uma diligência, partimos em uma embarcação pelo rio para evitar, caso procurassem por mim na carruagem, que me encontrassem. Fui para Melun para aguardar ali a sua chegada. Foi surpreendente ver que nesta embarcação a menina não pôde deixar de fazer cruzes, empregando uma pessoa para que lhe cortasse juncos para este fim. Então ela colocou ao redor e sobre mim cerca de 300 delas. Eu a deixei fazê-lo, e interiormente percebi que não carecia de significado. Senti uma certeza interior de que me depararia com muitas tribulações e que esta criança estava espalhando a cruz para que eu a acolhesse. A irmã Garnier, vendo que eles não podiam impedi-la de cobrir-me de cruzes, disse para mim: "O que essa menina faz parece ter um significado." Voltando-se para a pequena, ela disse: "Dá-me também algumas cruzes, pequenina." "Não," replicou ela. "Todas elas são para minha querida mãe." Não demorou muito e ela lhe deu uma para deter sua importunice e depois continuou a colocar outras sobre mim. Depois disso, pediu que lhe pegassem algumas flores do rio que flutuavam sobre a água e disse para mim: "Depois da cruz serás coroada." Admirei tudo isso em silêncio e ofereci-me ao puro amor de Deus como uma vítima, livre e disposta a ser sacrificada a Ele. Pouco antes de minha partida, uma amiga pessoal, uma verdadeira serva de Deus, relatou-me uma visão que havia tido em relação a mim. Ela viu que meu coração estava cercado de espinhos, que Nosso Senhor parecia muito satisfeito nesse sonho. E embora os espinhos parecessem rasgar meu coração, em vez disso,
só conseguiam enfeitá-lo mais e fortalecer a aprovação do Senhor. Em Corbeil, uma pequena cidade às margens do rio Sena, situada a aproximadamente 16 quilômetros ao sul de Paris, encontrei-me com um sacerdote, que a princípio Deus havia usado tão poderosamente para atrair-me ao seu amor. Ele aprovava meu plano de deixar tudo pelo Senhor, mas pensava que eu não me adaptaria bem com os novos católicos. Contou-me algumas coisas sobre eles para mostrar-me que nossas condutas eram incompatíveis. Advertiu-me para que não os deixasse saber que eu caminhava pela senda interior. Se o fizesse, eu não deveria esperar nada deles, senão perseguição. Porém, é inútil tentar esconder-se quando Deus vê que o melhor é que soframos e percebe quando nossa vontade está completamente rendida a Ele e passou a ser totalmente dele. Enquanto estive em Paris, entreguei aos novos católicos todo o dinheiro que tinha. Não guardei nem um só centavo para mim mesmo, regozijando-me por ser pobre segundo o exemplo de Jesus Cristo. Parti de casa com 9.000 luíses. Como por minha doação eu não havia reservado nada para mim e por um contrato eu lhes havia emprestado 6.000, esses 6.000 foram devolvidos para meus filhos, mas nada foi dado a mim. Isso não me causava nenhum problema. A pobreza procurada desta maneira constitui minha riqueza. Entreguei todo o restante para as irmãs que estavam conosco, para suprir suas despesas com a viagem e com a compra da mobília. Não me restou mais do que minhas roupas para meu próprio uso, que também coloquei à disposição de todas as demais. Não tinha nenhum cofre com chave, nem uma bolsa. Havia levado comigo poucas roupas por medo de que desconfiassem de minha partida. Se eu quisesse levar todas as minhas roupas, teriam me descoberto. Meus perseguidores não deixaram de anunciar que eu havia saído de casa com grandes somas de dinheiro, que eu as havia gastado imprudentemente e entregado aos amigos do padre Lacombe. Era uma mentira, pois eu não tinha nem um centavo. Ao chegar a Annecy, deparei-me com um pobre homem que pedia esmolas. Como eu não tinha nada, dei-lhe os botões de minhas mangas. Em outra ocasião, dei a um mendigo um pequeno anel sem adornos, no nome de Jesus Cristo. Eu o usava como símbolo de meu casamento com ele. Fizemos uma rápida visita a Melun, onde deixei a irmã Garnier. Prossegui a viagem com outras irmãs, as quais não conhecia. As viagens de carruagem eram muito cansativas. Não conseguia dormir nem em uma viagem tão longa como aquela. Minha filha, uma criança muito delicada, que tinha apenas 5 anos de idade, mal conseguia dormir também. Suportamos grandes fadigas sem cairmos enfermas pelo caminho. Minha filha não se inquietou nem por um instante, embora só pudesse ficar na cama 3 horas por noite. Em qualquer outra ocasião, a metade dessa fadiga, ou até a falta de descanso, me teria feito cair em um grave estado de saúde. Só Deus sabe os sacrifícios que Ele me induziu a fazer e a alegria que meu coração experimentava ao oferecer tudo a Ele. Se eu tivesse reinos e impérios, creio que os entregaria com uma alegria ainda maior para dar-lhe as maiores mostras de meu amor. Assim que chegamos à pousada, fui para a igreja e permaneci ali até a hora do jantar. Na carruagem, meu divino Senhor conversava comigo e em mim de uma forma que os demais não podiam compreender e, na verdade, nem perceber.
A alegria que eu refletia em meio aos maiores perigos os encorajava. Eu até cantava hinos de alegria ao ver-me a mim mesma desprendida das riquezas, das honras e das confusões do mundo. Era assim que Deus nos protegia. Ele era para nós como uma coluna de fogo de noite e uma coluna de nuvem de dia. Passamos por um lugar muito perigoso entre Lyon e Chambéry. Nossa carruagem quebrou no momento em que estávamos saindo dali. Se tivesse acontecido um pouco antes, teríamos perecido. Chegamos a Annecy na véspera do dia de Madalena, em 1681. No dia seguinte, o bispo de Genebra encarregou-se do serviço divino em nosso lugar, junto ao túmulo de São Francisco de Sales. Ali renovei meu casamento espiritual com meu Redentor, como fazia todos os anos neste dia. Também tive naquele lugar uma doce lembrança desse santo, ao qual nosso Senhor me tem unido de uma forma singular. Digo unido porque, a meu ver, a alma que permanece em Deus está unida aos santos, e tanto mais na mesma medida em que eles estão conformados à sua imagem. É uma união que às vezes agrada a Deus reviver após a morte do santo, com um despertar no interior da alma para a sua própria glória. Em tais momentos, os santos que partiram se fazem mais intimamente presentes àquela alma em Deus. E este reviver é como se fosse uma santa relação de amigo para amigo, naquele que a todos une em um laço imortal. Naquele dia partimos de Annecy e no dia seguinte participamos das orações em Genebra. Tive muita alegria durante a comunhão. Para mim era como se Deus me unisse com maior força a Ele mesmo. Ali roguei-lhe em prol da conversão de toda aquela multidão. Já anoitecia quando chegamos a Gex, onde a única coisa que encontramos foram paredes descobertas. O bispo de Genebra havia assegurado para mim que a casa estava mobiliada. Sem dúvida, ele acreditava que estava. Nós nos alojamos na casa das irmãs de caridade, que tiveram a bondade de ceder-nos seus leitos. Eu sofria muito quando pensava em minha filha, que visivelmente havia perdido peso. Tinha um grande desejo de colocá-la nas mãos das Ursulinas de Toulon. Meu coração estava tão arrependido que eu não podia deixar de chorar em secreto por ela. No dia seguinte, eu disse: gostaria de levar minha filha para Toulon e deixá-la ali até que possamos acomodar-nos. Opuseram-se fortemente a isso, e de uma maneira que parecia ser muito cruel e também ingrata, pois viam que ela estava esquelética. Eu considerava a menina como uma vítima a quem eu havia sacrificado imprudentemente. Escrevi para o padre Lacombe, suplicando-lhe para vir ver-me, para que juntos pudéssemos chegar a um consenso sobre o assunto. Em minha consciência, eu não podia continuar a mantê-la neste lugar. Vários dias passaram-se sem que eu tivesse alguma resposta. Neste interim, eu me entreguei à vontade de Deus para contar com seu socorro ou não.